Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Hoje o pod é seu. E o nosso convidado de hoje é peso pesado, viu? Podem se preparar porque vem muito conhecimento por aí. E eu tenho que fazer até uma colinha, porque as qualidades aqui do homem são muitas, tá? Então, vou primeiro descrevê-lo, depois no final eu falo para vocês quem é. Ele é PhD e professor federal, acelerador de negócios, gestão de negócios com inteligência artificial, empreendedor, mais de 500 palestras já realizadas e possui mais de 10 mil alunos. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Eduardo Moraes. É uma honra, obrigado, Jason, obrigado, minha querida Isabelle, pelo presente de estar aqui. É uma honra poder contribuir com todos os nossos ouvintes para que a gente possa ter muito conhecimento, muita conexão e a partir daí a gente possa ir para o próximo nível. Show, Eduardo. Então vamos começar esse podcast de hoje. Queria que você se apresentasse um pouquinho melhor para o pessoal, né? Talvez eu tenha até esquecido aqui alguma coisa de tantas que tem. Então queria que você se apresentasse um pouquinho, o pessoal conhecer quem é Eduardo, o que é que o Eduardo faz da vida, qual é a visão do Eduardo, para que todo mundo comece esse podcast aí já. Boa pergunta, né? Quem somos nós? Bom, eu sou Eduardo Moraes, sou pai de Guilherme, filho da dona Eva. Minha mãe é daqui de Maceió, meu pai é de São Paulo. Meus pais se casaram em Rio de Janeiro e se conheceram numa situação bem inusitada. Gosto de contar porque minha mãe e meu pai se conheceram no jogo do futebol do Maracanã, Brasil e Colômbia. E durante o jogo, no final do jogo, minha mãe estava fazendo curso de enfermagem lá e no final do jogo estava chovendo muito. Ela estava com o irmão e se perdeu. Sim. E no final, na saída, estava chovendo muito, tentando parar um táxi, não conseguia. Meu pai viu um táxi, sim, conseguiu parar, daí viu uma morena bonita. Rapaz, essa morena é gata, viu? Vem cá, pode ficar com o táxi. Você tá indo para onde? Ela, tô indo para Ipanema. Meu pai ia para lugar totalmente contrário. Não, entra aí, eu vou com você, dá um carona, a gente racha. Tô indo também, né? Tô indo também. Pronto, daí racharam um táxi, 9 meses depois casaram e na lua de mel fui concebido devido a um jogo no Maracanã, de um dia chuvoso. Ou seja, às vezes um dia menos inesperado transforma totalmente sua vida. Toda a história, né? Toda a história de uma vida. E aqui estou eu. Bom, além disso, minha mãe veio para cá depois, quando estava grávida, já no final da gestação. Eu sou natural daqui de Maceió, mas depois voltei para morar em São Paulo. Tenho formação técnica na área de computação, curso técnico, fiz graduação em computação, técnico em informática. Depois segui a carreira acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado e trabalhei em várias empresas antes de ser professor. Trabalhava na área de TI, gestão de TI, programação. Trabalhei um pouco como analista de sistemas e na parte de gerência de projetos. Depois disso, trabalhei numa empresa chamada TOTUS, que é a maior software house brasileira, e pude trabalhar com IBM, da Microsoft, dentro de projetos dessas grandes empresas. Acabei querendo continuar a carreira acadêmica, daí fiz mestrado, e do mestrado eu passei num concurso público como professor, e hoje sou professor do Instituto Federal de Alagoas. E além disso, depois de velho, agora recentemente eu terminei o curso de Direito, que eu queria voltar a estudar, daí terminei o curso de graduação em Direito e Computação. Mas vamos falar um pouco tenho mais de 15 anos que eu venho atuando como consultoria na parte tecnológica, gestão de processos, desenvolvimento de softwares. Então tenho uma experiência com parcerias com empresas, com o Sebrae, dando palestras, cursos e treinamentos. E depois, em 2015, eu fui fazer doutorado na Alemanha. Morei um tempo na Alemanha, fiz doutorado na Alemanha, morei fora. Durante o jogo dos 7-1 Brasil contra a Alemanha, eu estava lá. Eu assisti sua palestra, você contou essa Assistiu? história. Pois é, estava lá na Alemanha, então são fases na nossa vida, né? Então, ao pouco, vocês vão me conhecendo. Vamos lá. É um currículo aí bem extenso, né, assim. E eu vejo que você sempre foi muito voltado para essa questão de tecnologia, ou teve algum momento na sua vida que você tentou outra área, ou tipo, não, essa área que eu quero seguir, enfim, seguiu. Legal. Esse direcionamento para onde a gente quer ir, qual a nossa vocação, é algo crucial na vida, né? E a maioria dos jovens, eu sei que estão nos assistindo, hoje você pode não ter clareza do que você quer fazer, e está tudo bem. Porque hoje se fala muito, ache seu propósito de vida,
decida e a partir daí o caminho vai clarear. Eu acredito de uma forma um pouco diferente. Eu enxergo que o propósito se faz caminhando. Quando eu tinha meus 15 anos, com os 18 anos, eu não tenho clareza exatamente do que eu quero fazer. Eu só consigo saber o que eu vou fazer a partir do momento que eu me proponho a fazer. A sentir fazer aquilo, saber se isso conecta com o meu coração, tem aptidão com minhas habilidades, se isso faz fit com o que eu gosto, com aquilo que eu realmente enxergo fazendo aquilo daqui a 5, 10 anos. Né? Então, o propósito, existe um lema japonês chamado Ikigai, que ele fala sobre fazer o que você gosta, fazer aquilo que você tem habilidade natural e fazer aquilo que dá dinheiro. A conexão das 3 coisas é que vai fazer o ponto central que é chamado Ikigai. Então não adianta você fazer só o que você quer se o mercado não reconhece. Ou não adianta fazer alguma coisa que você não tem aptidão nenhuma para fazer. Por exemplo, eu tenho muitas aptidões, mas uma delas não é cantar. Eu posso tentar gostar, meu sonho é ser cantor, mas no final não vai dar certo, não adianta. Sim. Então, esse processo de habilidades que você tem, aquilo que você tem vocação e aquilo que o mercado enxerga como valor, essa conexão das 3 áreas pode potencializar. Então, se você perguntou se eu já tinha essa clareza, na verdade veio como natural para mim. Eu não tinha essa clareza. Meu pai nem minha mãe tinham educação superior. Meu pai era vendedor. Na verdade, nem vendedor, ele era repositor de supermercado. Aquele cara que, estoquista, quando cai as coisas, organiza as prateleiras. Repõe, né? Repõe as coisas. E nem meu pai nem minha mãe tinham nível superior. Mas ele sempre me cobrou muito. Quero que você estude, que você seja o primeiro, quero que você seja o melhor, não aceito nota menor que 8. Se tirar nota menor que 8, era cacete em casa. Então, era muito exigente. E isso meio que foi me trabalhando para buscar ser muito competitivo. Em certo ponto, isso foi até ruim, porque eu fiquei muito, muito competitivo e me isolei um pouco nerd. Mas a tecnologia, ela veio para mim porque eu passei no concurso de antiga Escola Técnica Federal de Alagoas, ensino médio. Eu passei lá, que era o curso mais concorrido da época, e comecei a estudar. Então, meio que essa área de tecnologia, eu entrei, gostei e segui. Só que eu vi, ao longo do tempo já, mais maduro, que somente a área de tecnologia não completava as minhas necessidades pessoais. Eu precisava de algo mais para que eu pudesse me sentir realizado. Por quê? Hoje eu já cheguei no topo máximo da carreira docente. Já sendo professor, pesquisei fora, já apresentei artigos nos Estados Unidos, no Japão, todas as formas, e isso já cheguei no topo da carreira. Eu preciso de algo mais, novos desafios. Entendi. Então, Eduardo, e tem uma coisa que é muito interessante hoje no mercado, que é o seguinte, eu não sei se você já ouviu essa frase, tá? Mas várias pessoas hoje dizem que para você ter um negócio, você não precisa ter cursado uma faculdade ou ter feito um curso, algo do tipo. Que muitas pessoas estão deixando de estudar para já se aventurar no empreendedorismo de cara. E, assim, não tem nada errado, vamos dizer, quem tem esse pensamento é de cada um, mas eu entendo que sim, a questão da faculdade ainda, ela ajuda, porque você começa a ter outros conhecimentos que você não teria caso você não estudasse, né? E aí, como você é um cara que... Você é os dois, você é empreendedor e, ao mesmo tempo, assim, você tem um nível de estudo elevado, o que é que você pode falar para esse pessoal? Você acha que esse nível de estudo que você tem elevado te ajudou, facilitou alguma coisa na tua jornada ou não? Você acha que realmente já é totalmente diferente? Empreendedorismo é uma coisa, estudo é outra, não se combinam. Excelente colocação. Eu falo para todos vocês que estão nos assistindo. Se você quer empreender e não quer estudar, desista. Porque empreender é estar apto a aprender todos os dias. Todos os dias. Existe educação formal e não formal. E um grande erro é achar que a exceção é a regra. Você quer colocar um cara como Steve Jobs, com Bill Gates, que estudava na melhor universidade, MIT, nas melhores universidades do mundo, um cara extremamente fora da curva, por um cara que estuda numa universidade XYZ, vagabunda particular daqui do Brasil. Porque ele não terminou, significa que eu vou conseguir também. Cara,
Não é por aí. Você não é Bill Gates, você não é Steve Jobs. A educação formal é a base para que você possa enxergar o ambiente como ele é muito complexo, dinâmico. A faculdade vai te dar uma base. E se você não tem nem essa base sólida, você não vai conseguir dialogar com o mercado, você não vai conseguir chegar às oportunidades, você não vai ter acesso a uma série de conhecimento que você precisa basilar. Então, a faculdade é essencial, sim, hoje. E o ideal é que você tenha conhecimento formal e prático, teoria e prática ao mesmo tempo. As pessoas acham que somente a prática, sem uma base teórica, vai fazer com que você tenha grandes resultados. Se você não for um cara fora da curva, se você não for um gênio, cara, estratégico, né? Estratégico, se você não tiver muita conexão, se você não for um pai que tenha rico, que tenha como herdeiro para você poder queimar dinheiro até fazer dar certo. Sim, verdade. Porque muitos desses aí não falam, mas erraram e quebraram muitas vezes para acertar. Exatamente. Amigo, para de sonhar. É verdade. Vai para a escola, pega teu diploma, bota tua bunda na cadeira e vai pro mercado com o seu canudo. Então, eu tenho essa mesma percepção que você querer dizer que o empreendedor não precisa de estudo, que ele pode dar certo sem estudar, é você se basear por baixo, numa situação hipotética que você viu ali de uma ou duas pessoas. E quando, na verdade, você tem que se basear por cima, né? Pegar pessoas que estudaram e deram certo. Esse é o caminho. Isso pode encurtar o caminho, né? Porque você vai errar menos, porque você já fez vários testes antes de iniciar o processo. Isso vai fazer com que você gaste menos. Isso vai fazer com que também aumente as suas chances de sucesso. Então, estudar e empreender, eu acho que são duas coisas que andam lado a lado e que, se você conseguir alinhar os dois, você consegue montar aí uma estratégia top para vencer no mercado de trabalho, aí, para vencer no empreendedorismo. Empresas são aprendizes. As empresas são órgãos vivos. Você hoje está me falando que, além da contabilidade, vocês estão agregando novos serviços. Para esses novos serviços, vocês têm que estar aprendendo novas tecnologias, novas ferramentas, contratando novas pessoas para as novas áreas. Se você for fazer o serviço que a faculdade te ensinou somente, você vai conseguir sobreviver hoje em dia? Muito difícil. Verdade. Você precisa agregar novos valores, você precisa agregar novos serviços, enxergar aonde um problema do seu cliente, aprender novas ferramentas, contratar gente e estar aprendendo todo dia. Todo dia tem algo novo para você aprender. Você tem uma ideia disso, por exemplo, vamos para o pessoal do marketing. Como a gente tem marketing lá internalizado já no nosso escritório de contabilidade, a gente faz marketing para os nossos clientes. Antigamente, o que você fazia? Você ia pensar num roteiro, num texto, você demorava ali horas para fazer um roteiro legal, que fosse bacana. Hoje, você vai lá no ChatGPT, coloca o que você quer, ele já te dá um roteiro pronto. E se você comparar o roteiro dele com o que você pensaria, você vê que o dele muitas vezes é melhor que o seu. E assim, em segundos. Então, quem não se aperfeiçoou, quem não está buscando aprender, não vai estar atento a essa tecnologia. Vai estar lá passando horas para fazer um roteiro, enquanto um outro escritório vai estar lá passando um segundo para fazer um roteiro bom. Então, assim, estar atento à tecnologia, a estudar, realmente faz a diferença nos dias de hoje. E vai ser assim sempre, né? Porque eu acho que o mercado hoje não é mais sobre quem é mais inteligente ou quem é mais forte, é para quem se adapta melhor. Verdade. Um exemplo disso, você pode ter uma empresa grande hoje, sei lá, com 1.000 clientes, e eu posso ter uma empresa com 100 clientes. Se eu consigo me adaptar mais rápido às tecnologias, eu vou crescer mais rápido do que o cara de 1.000 que não consigo se adaptar. Então, assim, o mercado vai mudando muito. E ele você força tem que você a se adaptar, né? E aquele que não consegue se adaptar acaba ficando um pouquinho para trás. Aproveitando o gancho que você puxou aí sobre inteligência artificial, queria falar aqui com um cara que tá na hype da inteligência artificial. Explica um pouquinho também como é que funciona essa faculdade do metaverso que você tá à frente aí. Sim, a Universidade do Metaverso, ela surgiu a partir do meu doutorado. O meu doutorado, na Alemanha, a gente desenvolvia soluções para indústrias de automação. Na faculdade lá da Alemanha, a gente tinha parceria com a Volkswagen, então era o desenvolvimento de integração entre robôs de marcas diferentes. Vamos dizer, um robô da marca A para conversar com a marca B. Para que eles pudessem conversar e trabalhar em serviço, porque o processo fabril começa de um lugar, ele precisa andar, falar com o outro, para passar por outro, até ficar pronto o carro, né? Então,
o processo do doutorado era enxergar para que eles pudessem ser orquestrados remotamente através de um sistema de marcas diferentes. Era esse o processo. Então, dentro da proposta, era um padrão aberto chamada OUA, que é um padrão novo na época, 2015, era um padrão novo, e utilizava inteligência artificial e reconhecimento de realidade virtual, porque a gente tinha uns QR Codes que a máquina passava, ele precisava ver e precisava fazer algumas análises em 3D. Então, tinha um pouco de inteligência artificial e um pouco de realidade aumentada. Então, eu voltei para o Brasil e disse, cara, como é que eu posso potencializar isso? E eu fundei um projeto inicialmente de pesquisa dentro do Instituto Federal de Alagoas para formar pessoas para aprender mais sobre isso. E depois, isso aí começou a dar certo, a gente formou uma startup que participou do Demo Day, foi premiada de uma competição para startups sobre desenvolvimento de soluções voltadas ao metaverso. Então, a ideia era você ter uma empresa mais voltada para indústrias ou empresas que querem divulgar seu negócio com alguma animação 3D. Por exemplo, eu tenho esse símbolo, eu quero colocar ela no QR Code, dentro do QR Code, quando a pessoa lê, vai aparecer um item 3D, passando informação sobre a empresa, contando uma história, uma animação, um vídeo. Top. Entendeu? Era alguma coisa nesse sentido. Só que e a tecnologia do metaverso, ela meio que foi atropelada pela inteligência artificial. Ela estava sendo desenvolvida, né? Estava engatinhando, a inteligência artificial veio aqui e atropelou tudo muito fácil. Como o Jarison disse, não preciso ser técnico e eu aumento muito a produtividade. Com certeza. Super simples. Uma coisa que eu falo hoje, vocês falaram muito bem. O analfabeto do dia de hoje não é aquele que não sabe ler, mas aquele que não consegue desaprender e reaprender novas ferramentas tecnológicas. Porque todo dia você vai ser desafiado para uma nova ferramenta para que você possa ser um ser humano mais capaz, potencializado por tecnologia. Então, é o novo analfabeto digital, é esse. Ô Eduardo, e nessas inteligências artificiais que já estão por aí, né? A gente sabe hoje que tem várias, né? Não só o ChatGPT, mas existem várias outras. Se você pudesse linkar para a gente aí umas 3 que sejam importantes para o empreendedor, que vá, sei lá, ou diminuir o tempo de trabalho dele, ou que vá ajudar ele a fazer venda. Quais seriam as principais inteligências artificiais hoje para o empreendedor decidir, se o cara aplicar essas inteligências artificiais aqui no negócio dele, ele vai ganhar produtividade, ele vai começar a vender mais, ou ele vai melhorar a sua equipe? Quais são as mais importantes assim, ou as principais, né, que o pessoal está usando nesses aspectos? Boa pergunta. Então, hoje em dia, eu tenho falado e estou escrevendo um livro falando sobre ambidestria, que é a capacidade de você ser especialista numa área, mas estar sempre testando, enxergando seu propósito em outras novas ferramentas. Então, inteligência artificial, ela veio aqui com um milhão de ferramentas. Eu estava olhando aqui um site que fala sobre ferramentas. Ela tem mais de 150 mil ferramentas voltadas a IA. Então, não tem como a gente acompanhar mais essa ferramenta. Essa tecnologia de uma forma tão simples. Mas o que é que, de forma genérica, se você não faz hoje, você está perdendo dinheiro, tá? Uma ferramenta, primeiro, a Writesonic, que é uma ferramenta que faz anúncios melhor que o ChatGPT voltados para a página de vendas, para que você possa escrever escritas persuasivas, ela cria landing pages. Anota aí. Segunda, Captions.ai. É uma ferramenta que cria avatares para que você possa falar sobre a empresa. Eu quero falar sobre a Eficaz. Um avatar que escreve o que você fala, tem escrita persuasiva. Então, você não precisa mais botar a cara. Cria uma pessoa, né? Cria uma pessoa. Você que é dono de empresa e quer acelerar suas vendas, hoje não tem mais desculpa. Contrate hoje os avatares inteligentes que são persuasivos, que escrevem bem, vão falar tudo o que você precisa para potencializar seu negócio e de forma automatizada, já direcionando para um CRM, já direcionando para um WhatsApp. E um grande problema hoje é o atendimento eficaz.
né? Hoje as empresas hoje têm a dificuldade de fazer venda. Como é que eu faço? Estrutura esse comercial. A inteligências artificiais associadas a ferramentas de automação, isso ajudam muito a captar cliente, a fazer filtragem do lead que é qualificado, do lead que não é qualificado, e depois, a partir daí, humanizar o atendimento. Não só um texto fixo, que antigamente dizia só, eu quero falar com o setor comercial, clique 1. Eu estou com uma dúvida sobre boleto atrasado, clique 2. Hoje não, hoje eu tenho várias opções. Qual é o seu problema? Meu boleto venceu, eu preciso fazer uma DAS, eu preciso pagar um boleto atrasado. Ele vai enxergar, ele vai conectar com o sistema, vai te dar as respostas, ele pode integrar isso aí com o Instagram, com o WhatsApp. Então, 3 ferramentas essenciais, diria. Writesonic, Captions AI e também uma ferramenta para desenvolver sites, que eu diria que é Mixo AI, também são top. Gente, a gente disse no início desse podcast que ia ter chuva aqui de conteúdo e conteúdo de valor, né? Então, anota aí já essa dica que o Eduardo deu, né? Porque com certeza vai vir várias outras. Aproveitando a deixa que a gente está falando sobre inteligência artificial, tem uma pergunta que não quer calar. Saindo um pouquinho do assunto, a inteligência artificial vai dominar o mundo? A gente vê muito sobre isso, filmes voltados para isso, para essa realidade que vai destruir a humanidade. Quão perto a gente está disso e quão longe a gente está? Nossa, essa pergunta é capciosa. Deixam a gente em apuros. Então, é interessante essa pergunta. Primeiro, o que é a inteligência? Já vamos parar. A gente vai falar... Antes de responder essa pergunta, eu queria voltar um pouco sobre o que é a inteligência. O que nos faz humanos diferente das máquinas, diferentes dos animais. A capacidade de pensar, né? A capacidade de pensar. Então, esse pensamento, ele pode ser traduzido através de tomar consciência do que nós estamos fazendo e tomar decisões corretas. O que nos separa de um cachorro, nos separa de um gato? Porque eles agem instintivamente. A nós, seres humanos, somos capazes de... Peraí. Não é porque alguém falou um palavrão, porque eu vou agir instintivamente e vou... Revidar ou falar. Ou se apareceu algo que me deu vontade de comer, eu vou lá e pego, se não é meu. Nem apareceu uma mulher bonita, um homem bonito. Vou pra cima. Nós temos consciência, autodomínio. Os animais agem instintivamente. Então, esse é a diferença do homem para os animais. Tá. Agora, como é que a gente transporta isso aí para a máquina? O pensar da máquina, ela precisa tomar consciência para que nos iguale consciência do ambiente, consciência do que está sendo realizado. Hoje, a inteligência artificial ela é baseada num conceito chamado Deep Learning ou treinamento, rede neural. A inteligência artificial ela é baseada no conceito de rede neural. Como funciona isso? Eu vou criando base de dados que eu associo conhecimentos para que ela entenda determinados contextos. Ela ainda não tem conhecimento, é como se fosse uma máquina estatística que ela vai avaliando baseado no que o que ela tem na base, vou treinando, vou colocando dados, informação, e ela vai entendendo que se eu chego e digo, oi, tudo, ela vai entender qual é a próxima palavra. Bem, 99% vai criar um cálculo algoritmo nela que ela entende que é tudo bem. Se você responde, olá, como você está? Ela vai ter uma base de dados que alguém já falou isso para ela e ela vai concatenar, vai dizer, isso aqui deve ser, estou bem. Como posso te ajudar? Então, ela não cria, ela faz cálculo matemático estatístico de uma base de dados gigante de bilhões, trilhões de itens para qual é a medida mais assertiva para o que você colocou como prompt. Então, a máquina ainda não tem essa percepção de contexto. Ela é uma grande base de dados matemática que vai inferindo aquilo que está sendo criado. Então, para hoje, não existe esse perigo. As máquinas ainda não têm consciência.
Que E bom. Eu vi Ela ainda não tem consciência. Eu vi uma reportagem, Eduardo, outro dia. Foi até num programa do... Acho que foi do Amazon. Acho que foi do Amazon Prime. Que estava falando exatamente sobre essa questão de inteligência artificial. Que existiam níveis de inteligência artificial. Tipo, nível 1, nível 2. E tinha um determinado nível, que eu não sei se é do 4 em diante, que elas teriam essa consciência. E que me parece que é proibido, né? Ainda, por enquanto, esse tipo de inteligência artificial que tem a consciência própria, vamos dizer assim, né? Que tem o poder, o livre-arbítrio de escolher alguma coisa que não esteja dentro da sua programação. Então, eu vi que isso, tipo, já existem vamos dizer, estudos sobre isso, né? Conversas sobre isso, mas que me parece que está proibido por enquanto, porque eu acho que isso ia ser um nível de informação ou de mudança na sociedade muito gigantesco, né? Você tem uma máquina que tem um nível de consciência. Isso. Então, acho que iria afetar muito. Muda tudo, né? Muda Muda a concepção de pensamento. Tipo, é fora da realidade. Algo que a gente não tá nem preparado, nem sabe como é que pode se comportar, né? E a gente já vê coisas assim, por exemplo, todo mundo tem em casa aquelas, tipo um Alexa da vida, né? Algo do tipo. E às vezes você já fala uma coisa com ela e ela já te responde com várias outras coisas dentro daquilo que você respondeu. Que estaria até um pouquinho fora, mas ela já complementa. Então você já vê que existe uma complementariedade dentro disso. Entendeu? Legal. É algo inimaginável, né? Essa questão de consciência, de capacidades das máquinas, realmente existe uns 4 níveis, onde a gente está hoje no nível 3º, onde a máquina ainda não tem essa autoconsciência, mas é algo que em breve a gente pode ter. Um risco que acontece para que isso aconteça, a máquina... Vocês sabiam que hoje o ChatGPT, para que ele execute um dia de automação, de respostas, é o equivalente a uma cidade como Arapiraca, de custo energético? É mesmo. Gigantesco, então. Gigantesco. São aproximadamente 120 mil computadores conectados com data science, com data center, equivalente a uma cidade como Arapiraca, de cerca de 250 mil habitantes. Então, é um gasto energético absurdo para a gente ter um ChatGPT funcionando. E essa quantidade de dados, ela é impressionante. E cada dia mais a gente está evoluindo. Mas existe um problema, ou um risco nisso, como a cada vez que você interage com ela, você vai treinando, né? O ChatGPT é uma base treinada. Ela passou muitos anos e tem sido treinada. Um risco é chamado viés computacional. Como essa máquina vai interpretar, porque ela utiliza principalmente a base do passado e ela faz algumas inferências baseadas no passado. Como você treinou, como você está colocando essas informações, como ela foi extraído, ela pode fazer com que a gente chame que a inteligência artificial possa alucinar, dar respostas totalmente incorretas, ou, por exemplo, uma pessoa estava falando com a Alexa uma proposta para se sentindo sozinha. Tô sentindo sozinha, eu tô pensando em me matar, o que é que eu devo fazer? A louca da Alexa fala alguma coisa. A Alexa falou, a vida não tem sentido mesmo. Pega uma faca na cozinha e se mate. Ô Eduardo, Imagina o nível que ia ser, né? Isso. Você falou sobre isso e me lembrou de uma situação. Eu vi há um tempo atrás a questão de uma máquina que estava sendo testada em algum lugar e ela fez alguma situação ali que acabou machucando uma pessoa. Você chegou a ver essa notícia? Você consegue tentar definir o que realmente aconteceu para a gente ficar assim não tão assustados, né? Repete, por favor, a pergunta. Eu vi uma matéria, acho que cerca de alguns meses atrás, uns 8 meses atrás, que eu vi que uma máquina, ela acabou machucando uma pessoa. Você chegou a ver essa notícia? Eu não sei qual máquina exatamente está falando, mas... Foi um robô. Um robô. Foi, um robô. Eu não lembro onde foi. Tesla, eu acho. Foi na Tesla. Tesla Motors, né? Você chegou a ver essa notícia? Eu não me recordo. Mas eu acho que isso aí entra naquela situação que ele falou. A máquina, vamos dizer, hoje em dia, ela está ali programada para fazer aquilo. Então, pode ser que naquele movimento que ela estivesse fazendo,
o ser humano chegou naquele espaço ali e ela não Sim. consegue, porque ela não tem essa questão da consciência de entender que tem uma pessoa ali do lado. Ela está programada para fazer aquele movimento. E aí, naquele movimento, ela acabou machucando a pessoa, mas aquele movimento já era programado. Então, pode ser que tenha acontecido essa situação. Visto que elas não têm ainda hoje consciência para fazer algo do tipo de, vamos dizer assim, de forma espontânea, entendeu? Então, acho que foi muito mais uma questão ali mesmo de acidente do que uma outra situação. Mas uma coisa que você falou que é interessante, Eduardo, é principalmente a questão da inteligência artificial para o comercial de uma empresa. Porque, ó, hoje, pessoal, para vocês terem ideia, estruturar um departamento comercial de uma empresa com etapa, passo a passo, o que é que tem que ser feito, isso é muito custoso em termos financeiros e muito custoso também em termos de tempo. Inclusive, tem diversas empresas aí no Brasil que prestam esses serviços, que é em torno de 5, 10, 15, 20, 25 mil, que eles cobram para fazer esse tipo de serviço. Então, imagina, você tem uma inteligência artificial que vai fazer isso para você, deixar estruturado o seu comercial, isso vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, né? E com certeza vai maximizar os lucros da empresa. Então, a gente tem que ficar antenado nessa questão da inteligência artificial, porque ela pode sim trazer vários e vários benefícios para as empresas, né? Não só em aspectos pessoais, mas como profissionais também, né? E trazer resultados que alavanquem o negócio. Isso mesmo. E até pegando a deixa aí, a gente tem lá no escritório que a gente usa para recrutamento e seleção, né? Que a gente tem uma inteligência artificial, que a gente descreve lá o perfil, pede para a pessoa preencher o link lá e a pessoa vai, nos seus dias mais problemáticos, como é que você se comporta. E a inteligência vai traçando para a gente ali o perfil da pessoa e a gente vai vendo se essa pessoa ela está dentro da vaga, dentro da cultura da empresa, o que a gente pensa para o futuro. E é muito legal, porque depois que a gente colocou essa ferramenta lá, a gente tem feito uma contratação muito assertiva, assim. Muito, muito legal. E assim, a gente tenta aplicar muita tecnologia no escritório para até maximizar o tempo, né, e diminuir a questão dos erros. Aí olha só que loucura, né? Tipo, antes a gente contratava uma pessoa como? Chamava para essa entrevista, fazia lá a seleção. Muitas das vezes a pessoa que está do outro lado, sendo entrevistado, é uma pessoa que é boa de oratória. E aí você diz, é essa. Né? Mas aí você está analisando só uma parte do aspecto da pessoa. Você não está analisando um todo. E aí vem uma ferramenta dessa que faz perguntas como essa. Por exemplo, no seu dia ruim, como é que você age nessa situação? Ou nessa outra situação? Porque aquela situação vai acontecer na empresa. E como é que aquela pessoa vai agir? Então, assim, você vê que aí a tecnologia está vindo para aumentar a produtividade, diminuir os erros, né? Que a gente faria de forma manual, né? Contratando uma pessoa dessa forma. E, assim, a gente tá aí para poder acolher isso e usar a nosso favor, né? Vocês eliminaram a etapa presencial? Não. Não. É importante para a gente. Mas é a última. Antes dela, ainda tem várias etapas que passam por isso, para poder chegar no final. Tem o feeling do empreendedor, o olho no olho, a conversa, o carisma, que é muito importante ainda. A gente faz um misto lá, Eduardo. Vamos dizer, metade está dentro dessa plataforma e metade é depois dessa plataforma. Porque, tipo, o que a gente quer, na verdade, é que essa plataforma diga se o perfil daquela pessoa se adequa ao que a gente faz uma triagem, né? Faz uma triagem. Já foi uma triagem muito top. Triagem boa, depois que a gente vai analisar a questão de objetivos, né? Porque às vezes a pessoa tem aquelas características que você quer, mas ela não tem o mesmo objetivo que a empresa tem. A empresa não está no momento certo, você faz as perguntas corretas, senta no olho, vê se a pessoa está com garra, vontade de trabalhar. Como é que está a sua necessidade hoje? Olhando o olho, o quanto a sua experiência prévia, você começa a fazer uns feelings que o computador ainda não consegue conectar. Tem muita coisa ainda que só no dia a dia, na conversa ali com a pessoa, percebe. você consegue perceber até... Porque às vezes as pessoas têm a mania de entrevistar, querendo saber o que você já fez da vida, né? A gente geralmente quer conhecer a pessoa, o pessoal. O que é que você faz no dia a dia? O que é que você faz nas horas vagas? Como é que você e sua família, quem vive com você? Como se divertem. Como você se diverte. Isso diz muito pra gente, o comportamento. Às vezes o técnico nem é tão importante, porque a gente sabe que pode ser desenvolvido, né? Mas o comportamental, ele significa muito dentro da empresa. E o comportamental, ele pode ser responsável por impulsionar ou, tipo, destruir todo um clima que já está ali criado, né? Então, para a gente ainda conta muito esse olho no olho. A gente faz questão de participar do processo seletivo lá. E por isso que a gente foca na seguinte questão, quando a gente vai contratar uma pessoa. Acho que você já viu aquela frase, né? Demore para contratar
e seja rápido para demitir. E isso nunca fez tanto sentido como hoje. Porque para você colocar uma pessoa para dentro do seu negócio, você tem que estar convicto que aquela pessoa está ali e vai agregar alguma coisa. E na hora da saída, o contrário. Se você já tem certeza que ela não está agregando, já conversou, não deu certo, infelizmente tem que sair. E voltando a uma questão que eu acho muito importante sua, Eduardo, que eu vejo isso no dia a dia, você tem um network muito forte, né? A gente percebe. Eu acho que eu não sei se tem algum evento em Alagoas que você não já participou. Não sei se tem. Se tem, você me diga. Ou está à frente, né? Porque assim, eu vejo que você é uma pessoa muito bem relacionada. E nos dias de hoje isso conta muito. A gente sabe que o network, né, a influência, vamos dizer, é a moeda da vez. Então, você está sempre ali em evidência conta muito. E aí a gente tem uma boa parte de empresários que ainda não liga para isso, né? Que é normal, a gente não vai ter todo mundo preocupado com a mesma demanda, mas o que é que você pode falar para essa pessoa que ainda não se importa com isso ou não se importa com a imagem dele como empresário? Você acha que isso no dia a dia interfere muito, alavanca muitos resultados? Como é que você vê essa situação? Excelente pergunta. Vou falar diretamente para você, que é empresário, que é empreendedor, que quer acelerar seus negócios. Compra é confiança. Eu não compro de alguém que eu não confio. E se eu quero buscar esse relacionamento, essa confiança, eu preciso estar junto, eu preciso estar no meio, porque eu preciso estar junto daqueles que têm resultado. E empresários se fazem negócios grandes através de um relacionamento de longo prazo, para que eu possa estabelecer principalmente profissionais de relacionamento de longo prazo, como consultoria, como contabilidade, como médico. Eu preciso conquistar a confiança do cliente. Eu não vou nunca direcionar a minha empresa, o meu negócio, para uma empresa que eu não confio. E você cresce a partir do momento que você está conectado com pessoas que estão gerando resultado. A ambiência faz toda a diferença. Então, você que é empresário e ainda não está no ambiente de pessoas que estão fazendo a diferença, você está deixando a oportunidade para o seu concorrente. A ambiência, ela faz toda a diferença. Você tem que estar vibrando em alta frequência. Isso não é papo de coach, isso não é teoria. Isso é estar junto àquelas pessoas que têm resultado. Porque aquelas pessoas fazem aquilo que você ainda não consegue fazer. Como elas fazem? Às vezes é um insight, às vezes é um direcionamento, às vezes é uma indicação para que você feche um negócio grande, às vezes é uma oportunidade que você não sabia, que alguém diz, olha, tal negócio, está aberto, conecte com tal pessoa, fale com tal pessoa, e isso muda um game, isso amplia suas oportunidades. E empresário, ele precisa estar conectado. Ninguém vende daquela pessoa que não conhece, que não confia. Então, conecte-se sempre. Então eu busco e tenho cada vez mais enxergado esse valor de buscar network, de estar associado eu tento hoje ser uma pessoa que conecta pessoas para que amplie oportunidades, tento ser um hub de contatos para que as pessoas possam gerar negócios, conexões. Eu acredito muito nisso. Isso me ajudou muito, tem me ajudado muito. E quando você fala assim de network, as pessoas têm o hábito de pensar que você tem que ir para conseguir algo para você. E quando, na verdade, o network é o transbordo, né? Você ajudar o outro e gera uma corrente, né? E, às vezes, até quando você está ajudando o outro, você está se autoajudando, né, de alguma forma. E aí entra aquela frase, né, nessa situação. Eu acho que networking, né, como a gente já viu até em mentorias que a gente já fez, é muito mais sobre você ajudar do que ser ajudado. Porque não tem coisa melhor do que você ajudar uma pessoa. Quando você ajuda uma pessoa, em tese, a pessoa tem um sentimento que está devendo alguma coisa, né? Então, assim, é ser interessante antes de ser interesseiro, né? Essa é a questão do network. Porque muitas vezes pessoas acham que network é, eu vou me aproximar de fulano, mas para ver se ele me ajuda. Mas ela não quer contribuir com fulano também em alguma coisa. Então, isso não é network, tá, pessoal? Isso é interesse mesmo. Network é você ajudar o próximo para depois você ser ajudado. Isso é network, porque aí aquela pessoa que você ajudou, ela meio que se sente em débito com você, né, em dívida, porque você fez ali alguma coisa que ajudou ela no dia a dia, né? É muito importante mesmo.
O networking, ele deve ser uma forma natural de fluir bênçãos. Você tem que transbordar, você serve e essa servidão ela vai abrir portas para que gere confiança, para que as pessoas enxerguem você como uma pessoa de valor, para que a melhor venda é a venda de indicação. A melhor venda. A partir do momento que uma pessoa está dizendo, olha, procure a Eficaz, eles são meus contadores, eu confio. Cara, a venda está feita. A venda está feita. Chega para você um cliente que não te conhece, que não é indicado, e um que tem referendado para um cliente seu, satisfeito. A dificuldade de fechamento é completamente outra. Sim. Chega para você, olá, fulaninho, olha, tal fulano me indicou, como é que é seu trabalho, como é que eu gostaria, estou precisando do seu serviço, tal. Cara, o nível do jogo é outro. E eu digo, Eduardo, o seguinte, sempre lá no escritório. Quando o cliente vem por indicação, ele já é um lead quente. Que ele já vem sabendo que você é bom. Então, ele já pula essa etapa da desconfiança do seu serviço. Então, ele já pula. O que é que você vai ver ali é que se o que você faz resolve o problema dele. É só isso que ele vai querer saber. Ele já sabe que você é bom. Então, essa parte do preço meio que fica em segundo plano. Porque o cliente tem uma dor, você resolve aquela dor e ele tem a confiança em você porque é uma pessoa que ele confia e indicou. Então, é muito mais fácil você vender para um cara que é indicado do que uma pessoa que vem fria. Ou seja, uma pessoa que vem lá de um Google, que vem de um Instagram, de um Facebook, né? Se ele não vier de forma, tipo, orgânica, buscando já com referência. Porque ele já vem mais predeterminado a fechar. Ele já sabe que você é bom, ele já sabe que o seu serviço é bom. Então, essa questão aí conta muito para você fechar negócios. É explosivo, cara, isso. Eu digo porque a gente tinha lá um cliente, Eduardo, quando a gente iniciou o escritório, com duas empresas com a gente. Que vocês abriram o negócio. Que a gente abriu o negócio. Duas empresas quanto que a gente tempo a empresa? A gente abriu em 2019. Então, tipo, de lá pra cá, essas pessoas já me indicaram tantos clientes, que tipo, os clientes que ela me indicou já dá mais de 20. Então, olha só, uma pessoa me indicou mais de 20 empresários, indicou até mais, né? Mas 20 fecharam comigo. Quer dizer, por causa de uma pessoa, eu consegui 20 outras empresas no meu negócio. Então, pra você ver o quão importante é você ter um network, né? E fazer o seu serviço bem feito, claro. Exatamente. E também pela questão de que o empreendedorismo, ele é um pouco solitário, né? Às vezes a gente não tem... Você não consegue conversar sobre as dificuldades do negócio com a sua equipe, com o seu funcionário. É outro cenário, é outra realidade. Às vezes tem que tomar decisão que, se você for perguntar... Não tem quem você não tem. Você não tem com quem compartilhar. Exatamente. Não tem. Então, o network, ele vem fortalecer isso. Você poder discutir sobre o seu assunto com pessoas que talvez esteja passando ou já passou por isso, né? E traga um panorama diferente do que você não precisaria passar, né? Sim. É importante, né? Eu gosto dessa questão do... Nesse ponto que você falou, eu queria ressaltar a importância do mastermind, que é um conjunto de pessoas com interesses, objetivos comuns, porque o empresário, como você disse, é muito solitário. E eu preciso enxergar as diferentes possibilidades que, às vezes, você no dia a dia, na correria da sua labuta, você só enxerga aqui. Só que existe uma série de coisas. Quem define muito bem isso aí é Napoleon Hill, no seu livro Think and Grow. Ele fala sobre a importância do mastermind e como isso pode potencializar resultado. Ele perguntou para os grandes empresários dos Estados Unidos qual foi um grande insight que mudou o negócio deles. E todos eles falaram foi quando eles conseguiram se conectar com outros empresários e eles conseguiram dividir o fardo de ser empresário. Então, eu acredito muito nesse grupos empresariais para que possam potencializar resultados. E como você disse, é muito solitário. E todo dia... Existem decisões que você tem que tomar. Vou investir nisso, vou cortar aquilo. Então... Tem uma coisa. Só fortalecendo essa questão do network. No nosso segmento também, ele é muito fechado. Assim, as pessoas, elas têm dificuldade em trocar experiências. Porque a contabilidade, ela tem essa estrutura de formalidade, sabe? E a gente participou de alguns eventos no ano passado que isso, assim, mudou o cenário de verdade da Eficaz. Quando a gente se aproximou de outros empresários aqui, tipo, fora do estado, na verdade, que a gente começou a conversar e viu como é que fazia lá. Pra você ter ideia, a gente
com uma troca, a gente conseguiu fazer um serviço, sei lá, de uns 20 mil reais. É high ticket. É um serviço que a gente não fazia. E que a gente conseguiu fazer, ou conversando, sentando na mesa, tomando um café e trocando uma ideia com a pessoa. Da mesma forma, a gente. É um insight que muda o jogo, muda a vida. Quer você ver? E essa pessoa que dá dica é do mesmo segmento que a gente. Exato. Contabilidade. E ele disse, ó, lá eu faço isso assim. Eu disse, cara, eu não faço isso aqui no meu escritório. Mas tô perdendo a oportunidade. Eu tô perdendo dinheiro, né? Tem ali um serviço que eu posso prestar, uma solução, uma dor pro meu cliente que eu posso resolver e eu não tô fazendo. Por quê? A gente fez serviço 20, 30 mil reais. Vendeu? Vendemos. Com Uma dica. uma conversa, uma dica. E assim, parece um negócio tão incrível, Eduardo, que o cara olhou assim na conversa com a gente e ele fez, mas por que vocês não fazem isso? Aí eu olhei assim pra ela olhou pra mim e fez, por que a gente não faz isso mesmo? Tipo, nunca pensamos nisso. Okay. Era um serviço de consultoria, assim, um serviço assim, que a gente não pensou em fazer antes e tá ali. E para você ver como isso transborda nas outras pessoas, né? Esses dias a gente participou de uma reunião de casais que a gente participa e lá na reunião tinha uma pessoa que ela era contadora e aí ela sentou para conversar com o Jarison, né? Eu disse, Jarison, e aí como é que você faz lá? O Jarison, eu faço assim, 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 faça desse jeito, você vai conseguir cliente desse jeito, você vai aumentar o seu ticket, você vai diminuir sua inadimplência e aí é importante você passar e transbordar para as outras pessoas, porque existe concorrência, a gente sabe, né? Sim. Mas é importante você fazer o seu serviço diferente dos demais, é isso que vai fazer com que o cliente permaneça, fique ou que vai embora, né? Uma coisa que eu enxergo é o mundo, ele é abundante. Se você tem uma mentalidade de abundância, cara, você não vai ter dificuldade em compartilhar conhecimento. Sim. Se eu tô aqui compartilhando é porque eu enxergo que o mundo é abundante e pega esse conhecimento e gere novas sementes, novos frutos. Eu estou aqui plantando semente. Você está compartilhando com outras pessoas. Esse podcast é uma semeança. Todos os dias você está semeando para que os frutos, a colheita venha depois. Não pense que se você se guardar no seu canto, no seu mundinho, isso é que vai te fazer crescer, porque não vai. É essa mentalidade de abundância. De transbordar, né? De ajudar o próximo. A gente lá não tem, hoje, apesar que aqui ainda é um pouco fechado, né, em Alagoas essa questão, o pessoal não se conecta muito, não se conversa muito com essas questões. Associação dos grupos, sindicatos, não? Não faz, é meio fechado. É meio fechado. A gente é meio mente aberta para isso. Por exemplo, nosso segmento. A gente, quando vai conversar com os contadores lá de fora do estado, pergunta quanto é que você fatura? Fatura X, o cara fatura X. Você tem quantos funcionários? Eu tenho X, ele tem X. Teu funcionário aí, tua folha está representando tantos por cento. E a minha é só metade disso, tem algo errado. Eu consigo atualizar melhor, né? Mas minha margem é tanta, tem algo errado. Então, assim, você consegue trocar essa experiência com outras pessoas. Você vê, peraí, meu ponto fraco aqui é isso mesmo. Como é que a pessoa consegue fazer isso tendo um custo menor que o meu? Vou melhorar meu processo. Porque a gente pensa o seguinte, ó, por mais que o Eduardo, por exemplo, chegue aqui nesse podcast e diga, pessoal, o que eu faço para ter resultado é isso. Você discrimina aqui, deixa tudo detalhado. E eu vou fazer amanhã o que você disse para fazer, eu não vou ter o mesmo resultado que você. Não vai. Porque cada um vai ter a sua história. Sua jornada é única. E não tem como comparar isso. E assim, o mercado é muito gigantesco. O Eduardo não vai conseguir atender todos os clientes do mundo. Não Verdade. Vamos. A mentalidade é essa, a mentalidade é da abundância. Se você ficar focado na escassez, não será isso que vai te levar além. Sim. Pode ter certeza, Jarison. Continua com essa mentalidade de transbordo, porque Deus olha e essas sementes plantadas vão gerar bons frutos. Eduardo, aproveitando essa deixa de empreendedorismo, eu vi que você está à frente aí do Instituto Kahneman. Isso. Falei certinho? Kahneman. Fala um pouquinho desse instituto, desse novo cenário de educação corporativa que você está mergulhando, né? O Kahneman, ele nasceu de uma parceria com uma ex-sócia que eu tive e ele trabalhava focado em prefeituras. Era treinamento para as prefeituras, um foco geralmente em Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento, porque existia um déficit toda o Brasil tem um déficit educacional muito grande, né? Então as prefeituras, principalmente interiores, têm pouco recursos à capacitação dos professores. Muitos professores, eles há muito tempo se formam, ou muitas vezes não são formados, mas não têm capacidade de
utilizar as melhores ferramentas, metodologias. Sim. As escolas continuam utilizando a mesma aula que há 50 anos atrás. Então, a ideia do Kema, ela nasceu... Kema significa uma palavra japonesa que significa lapidar. Então, o símbolo do Kema, ele é metade cérebro, metade coração, infinito. Então, o Kema enxerga que a lapidação do ser humano se faz através do treinamento emocional e técnico. Daí, existia dentro da trilhas de formação do conhecimento, com foco em formação de gestores, diretores, professores, coordenadores, e a parte pedagógica também. Então, dentro desse processo, a gente depois, com o tempo, acabou cortando essa parceria com a sócia, alguns problemas, algumas divergências da vida empresarial. A gente se separou. Ela tinha mais proximidade com o lado de licitação, com o lado de venda para o público, e eu tinha mais conhecimento como privado. Então, hoje a gente está trabalhando com o foco mais privado. Hoje a gente tem uma plataforma de cursos, que é ead.kema.com.br. Daí tem vários cursos, tem cursos técnicos, superiores, MBA, alguns cursos profissionalizantes, tem cursos de diversas áreas. Então, a gente está reestruturando isso e tem cursos tanto da parte de liderança, cursos da parte de gestão, cursos de inteligência artificial. Então, estamos reestruturando essa plataforma com cursos para gerar trilhas para as empresas. Mas ela nasceu com o foco de vendas, foco em prefeituras. Ô Eduardo, e aproveitando assim essa parte aí da educação que você está falando, a gente vê que uma coisa que está muito em alta hoje é a mentoria, né? Você tem ou já pensou em fazer uma mentoria? Como é que você vê esse mercado? O mercado de mentoria é um mercado que está muito aquecido. Né? É um mercado que cada vez mais conhecimento tem na internet de forma muito fácil. Você pegar aqui o computador, o ChatGPT, você consegue muita informação. Mas aquela pessoa que vai pegar na tua mão e vai fazer com que você acelere os resultados, isso aí é que é mais complicado. Porque não é o conhecimento, é a aplicação do conhecimento. Isso que vai dar resultado. Como você disse, como é que eu faço? Eu faço isso. Só que quando o cara for fazer, o cara vai ter dificuldade. Sim. O cara vai ter suas dúvidas. E o que é que vai fazer a diferença? Você acelerar esse processo de aprendizado. Cara, eu estou há 20 anos trabalhando com tecnologia. Eu estou desde 2015 trabalhando com inteligência artificial. Ou seja, já errei, já aprendi muita coisa. Se eu pegar hoje o Jarison, e o Jarison... Vamos acelerar, criar um processo estruturado com automação, com inteligência artificial, para que todos os leads eles possam automatizar. Isso aí, eu consigo gerar uma estrutura para você muito rápida. Do que ele sozinho e buscando no ChatGPT, com vídeo no YouTube, estruturando no YouTube. Cara, a mentoria é isso. É pagar o tempo que você não tem. É acelerar o seu percurso. Pagar pelo conhecimento, Pagar né? pelo conhecimento, pela jornada de experiência. E aí entra muito nessa questão da mentoria, aquela questão que a gente estava falando da solidão do empresário, né? Porque, tipo, ele tá ali, na solidão dele, as perspectivas dele ali são, vamos dizer assim, mínimas, porque é aquilo todos os dias, ele não busca, vamos dizer, ou se atualizar, ou não tem tempo. E quando você entra numa mentoria, por exemplo, você já começa a conversar com pessoas, né? Vamos dizer que em tese... estão acima do seu nível de conhecimento, né? Porque eles estão lhe mentorando. Então, você já começa a subir o nível. E isso é uma coisa, Eduardo, que muitas vezes o pessoal, às vezes, não entende também e não quer pagar. Porque eu penso o seguinte, você hoje tem que estar com 3 tipos de pessoas. Você tem seu tempo, 100% do seu tempo, você tem que dividir. Você tem que estar com pessoas que têm um nível de conhecimento menor que o seu, porque você tem que também contribuir com a sociedade. Transbordar, né? Você tem que estar com pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento que o seu, que é para você fazer uma troca ali entre uma pessoa e você tem que estar com uma pessoa que saiba mais que você. Só que, normalmente, para você acessar uma pessoa que tenha mais conhecimento que você paga. E quem não paga não acessa essa pessoa. E aí também já é até uma trava de crescimento. Às vezes você tem que pagar o preço para poder crescer. Você não consegue, assim, simplesmente do nada, dizer, eu vou acessar o cara que é muito bom. Não, o cara que é muito bom, o tempo dele é valioso. Exatamente. E ele tem que cobrar por isso. E você tem que ter clareza sobre isso. Eu já investi, sei lá, mais de 150 mil reais em curso. Em mentorias, em treinamentos, em cursos. E é necessário. Essa visão do empresário
tem que abrir a mão para entender, aprender e acelerar seu tempo. Então, mentorias são uma excelente forma de você acelerar seus resultados. Hoje eu tenho mentorias individuais e estou estruturando uma mentoria em grupo sobre automação e uso de inteligência artificial para negócios. Hoje eu mentoro 3 empresas, 2 digitais e uma loja, para que, criando as automações e utilizando as ferramentas para automatizar esse processo de venda e tratamento de lead, mas mentoria é algo extremamente necessário para que você pegue o conhecimento de alguém e realmente acelere, né? Acelere. Mas você falou, acho que foi Eduardo que falou, que também o mercado de mentoria está muito aquecido, né? E também a importância de você entender a que faz sentido para a sua empresa, né? A gente estava conversando aí com algumas pessoas e viu algumas mentorias. Na mentoria tinha Primo Rico, tinha não sei quem. Aí viajava não sei para onde, aí você ia para Disney, aí você ia para não sei para onde. Aí a gente, quando terminou a reunião, eu disse, Jairus, isso não é nosso momento. Não é. Aí já disse, Isabela, isso está totalmente fora da nossa realidade. Você entender realmente a necessidade do seu negócio. Isso. Beleza. Cada passo de uma vez. Cada passo de uma vez. Para você hypar, você postar status, que você está viajando, que você não sei o quê, é outro nível. Qual o nível que a sua empresa está precisando nesse momento, né? Às vezes o pessoal busca, sei lá, mentor lá do Instagram, que grava extra, que é famosinho, mas não vai trazer, não é a realidade do negócio que o negócio precisa naquele momento, né? Ter essa seleção é muito importante, porque, tipo, quando você investe na mentoria, normalmente são valores que não são, assim, é o ticket fáceis de você pagar, né? Tipo assim, você coça para tirar do bolso aquele valor. Então, assim, tem que ser uma mentoria que seja assertiva, né? Que vá realmente resolver o seu problema, que você busque aquilo ali naquela pessoa, você diga, ó, essa pessoa aí tem o que eu estou procurando. E não buscar só aquela questão do status, porque às vezes, no Instagram tudo é perfeito. Todo mundo sabe disso, né? Tudo é perfeito. Nosso dia é maravilhoso no Instagram. Mas ninguém sabe, por exemplo, que às vezes o Eduardo vai acordar de mau humor e ele não vai querer nem trabalhar. Isso é comum. Pode acontecer. Tem dias que não é o nosso dia, Bate a bad, né? Bate a bad. Eu digo ela sempre. Às vezes bate a bad em mim. Às vezes eu digo, Isabela, e hoje eu não tô... Não tô pra ninguém. Exatamente. Então tem dias como esse. Então, assim, a pessoa tem que buscar pessoas que realmente vá agregar nesse negócio aí no seu negócio de crescimento, e não pessoas que estejam ali só com a questão do status, porque aí também você pode dar um tiro no pé e torrar seu dinheiro com a pessoa ali que só está vendendo só um número, né? Aquelas pessoas que vendem carro aqui importado, não sei o quê. Tipo, eu já tenho um pé atrás com isso. Quando eu vejo um cara que ele usa o Instagram para ele ostentar algum tipo de coisa... Não conecta com você, né? Já não conecta. O Instagram, eu falo muito, o Instagram é um palco. E você mostra o que você quer. Na verdade, o que vai fazer a diferença é o que você constrói no bastidor. Sim. O que você constrói todos os dias para que você, em determinado momento, mostre. O Instagram é só o palco. Mas o que é que você está fazendo nos seus bastidores para que você possa evoluir todos os dias? E mais importante que a velocidade é a direção. Você ter clareza. Qual é a necessidade que eu preciso nesse momento? Né? E existe um problema muito grande do Instagram, que é o processo de comparação. Lá as pessoas estão mostrando... resultados incríveis, um carrão, tá na Disney, indo para Dubai, Paris. Só que, poxa, um contador tá rico, tá viajando, tá no lugar, tá nos Estados Unidos, tá luxando. Mas, cara, como você tá os bastidores? Será que a empresa dele tá realmente organizada? Será que ele realmente tá tendo lucratividade necessária? Ou como é que os bastidores? Então, os bastidores, não se iluda com o palco. Fortaleça o seu bastidor, para que o seu palco seja algo real. Não só, pegando a sua deixa, não só o bastidor, né, Eduardo? O interior também, ele é muito importante, né? Para passar pelos momentos de bad, como o Jarson falou, né? E aí, como você faz isso para lidar quando você está naqueles momentos de bad? Excelente. Eu já tive, durante o doutorado, eu fui morar fora. Não sei se eu falei, eu morei fora do Brasil 2014, 2015. E foi um período que eu comecei a ter uma pressão psicológica que eu nunca tive. Eu fui morar sozinho, andando em outra língua, lugar frio. Eu passei por crise de ansiedade, nunca tive isso. Então, caramba, como é que lidar com isso foi um desafio pessoal muito grande, sabe? E eu comecei a mergulhar
em processos de autoconhecimento e descobrir esse mundo que a gente que nunca acaba, como é difícil a gente enxergar e conhecer a si próprio. Então, eu hoje já fiz terapia, mas eu já fiz diversos cursos de autoconhecimento, cursos de formação de liderança, coaching, business coaching, processos de... Então, vários cursos de autoconhecimento são essenciais para que você possa entender as suas emoções, porque existe a emoção e existe o comportamento. A emoção eu não consigo controlar. Se eu acordei triste, tô na bad, caramba, o que é que eu vou fazer com isso? Caramba, eu tô triste, não posso fazer. Mas o meu comportamento eu controlo. Beleza, eu tô triste, mas mesmo triste eu preciso treinar. Ou mesmo triste eu preciso ir pro trabalho. Ou mesmo triste eu tenho que fechar um negócio que é importante para minha empresa. Existem algumas estratégias que existem umas estratégias de mudanças fisiológicas que impactam o seu emocional. Tá? Tem alguns livros que falam sobre isso, que o nosso emocional ele é impactado pelo fisiológico. Se você está na bad, mas se você vai treinar, treine 2 horas, sue, que o seu corpo vai gerar dopamina e vai gerar serotonina. Então, a sua tristeza vai ser aliviada, você vai ter um sentimento de prazer, de garra que você conseguiu. Você consegue fazer mudanças fisiológicas e mudar o seu emocional. Só que para você vencer essa parte, você precisa ter autoconhecimento, precisa enxergar, caramba, hoje eu acordei na bad. Às vezes você vai estar na bad mesmo, não vai conseguir fazer nada e tá tudo bem. Entender que nem todo dia você vai vencer. Mas tem dias que você precisa entender que, opa, eu tô muito mal hoje, mas eu vou conseguir superar isso, vou fazer alguma coisa e vou vencer esse processo. Então, para mim, o processo de autoconhecimento, ele ajudou muito a enxergar os momentos. O que é que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Hoje tem mais clareza. E isso é bem maturidade, bem com o processo de autoconhecimento, né? E aí, isso é interessante, Eduardo, essa questão, porque é o seguinte, aí já entra numa outra característica que o empreendedor tem que ter, né? Que é a disciplina. Tipo, a gente sabe o quão é difícil hoje você manter disciplina num mundo onde tem várias, assim, variáveis que você pode ali desfocar do seu objetivo, né? Você pode ter que ir para academia hoje, mas de repente tem uma reunião, de repente você tem que ir ali resolver uma coisa e voltar, e aí você volta cansado. Então, assim, a disciplina hoje é um dos pontos mais importantes, é um dos pilares mais importantes para que o empresário tenha sucesso na sua vida corporativa, né? Então, fazer essa reflexão que você disse é importante. Saber dizer, não, eu tô mal, mas eu tenho que ir. Por quê? É a disciplina. E a disciplina vai sempre vencer, por exemplo, o talento, ou vencer também quando você está ali eufórico com alguma coisa, né? A motivação. Então, disciplina hoje é um dos pilares importantíssimos para o empresário. E é difícil manter. E também trazer esse debate, que é super normal, gente. Você tá com o dia na bad, né? É super normal você um dia estar chateado. É super normal você ter algum problema pessoal e ir trabalhar triste. Mas assim, como o Eduardo mesmo falou, o autoconhecimento, para mim, eu acho poderoso. Poderoso porque você consegue se controlar em determinadas situações, tipo um problema no trabalho, um atrito com um colega do trabalho, com alguém da sua equipe, que você às vezes... Que é, por exemplo, um funcionário que falta muito ou que atrasa todos os dias. Quando você se autoconhece, quando você tem o autoconhecimento, você consegue tirar o meu pessoal, a Isabelle sai, eu estou representando a Eficaz. Como é que a Eficaz se comporta com as pessoas, né? Então, eu acho muito poderoso essa questão do autoconhecimento mesmo. Não, o autoconhecimento é tudo. O mundo existe 100% das coisas, só que somente 33% são sob o nosso controle. Existe 33% sob o nosso controle, 33% estão sobre os nossos colegas, as pessoas, existem 33% do universo, parcerias e oportunidades de negócios. Se você não tem essa clareza e vai focar naquilo que está além do seu foco, das suas possibilidades, do seu controle, você está focando energia e desgaste emocional em algo que não depende de você. Muitas vezes vai se frustrar. E a frustração, o equilíbrio entre frustração e expectativa é que vai fazer com que você possa potencializar ou não o resultado. Então, você ter clareza, não, eu vou focar no que está no meu controle. O que é que está no meu controle? Eu preciso
criar processos. Eu preciso gerar métricas para que meus funcionários executem. Eu preciso ter clareza naquilo que eu preciso fazer. Se você foca no que está no seu controle, os resultados aceleram. E queria aproveitar, Eduardo, já que você tem um contato muito grande, um network com empresários, né? Assim, a gente começa a ver características positivas e negativas, né? De empresários. Você diz, isso aqui quando faz dá certo, isso aqui quando não faz dá errado. Quais são as características que você, Eduardo, acha que atrapalham os empresários hoje de conseguirem um resultado maior no seu negócio? E aproveitando essa questão de conseguir um resultado maior no negócio, queria saber se o Eduardo já teve alguma empresa também que ele não deu certo, e se teve, o que foi que ele tirou de lição desse negócio aí para não errar de novo? Claro, boa pergunta. A gente é acostumado a falar muito dos sucessos, né? Sim. Mas existem vários insucessos também, e os insucessos são necessários porque na vida ou você ganha ou você aprende. Se você tiver essa clareza de saber que ou você ganha ou você aprende, e isso faz parte do processo, erre rápido, aprenda e siga melhor. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Top. Mas sim, já falhei. Essa parceria com a sócia foi um caso de insucesso. A gente tinha uma empresa, o Queima, hoje a gente separou, mas o Queima faturou mais de 2 milhões em 2022 e a gente teve uma disputa, uma briga entre os sócios que não havia mais compatibilidade, né? A questão de sociedade é um casamento. O casamento não fluiu mais e houve a separação. E foi traumático, é chato isso, a gente acabou se... E o que é que você aprendeu dessa situação para o próximo negócio? Aprendi muito. Aprendi primeiro a deixar mais claro no acordo societário como é importante o acordo societário da separação. Acordo societário, gente, isso é muito importante. Quando você tiver fazendo a sua empresa, chame um contador, cara. Não crie e coloque qualquer coisa lá no acordo societário na sua empresa. Não vai. Precisa ter algo, um contador que possa lhe assessorar bem, porque a constituição da empresa é muito importante. O que é dito antes não dói depois, né? Então, gente, a outra dica que o Eduardo deixou aqui é que tenha sociedade com a sua esposa, que nem o Jares. Uma coisa aí, viu, pessoal, que é importantíssimo vocês entenderem. Isso que o Eduardo está falando, acordo de sócios, não é o contrato social que é gerado quando abre a empresa, não, tá? Aquilo ali é um contrato social para fins só, vamos dizer assim, de fiscais, de formalidade. Mas o que ele está falando é fazer um acordo de sócios, é definir, por exemplo, o papel de cada um na sociedade, definir cláusula de saída, caso os sócios não se entendam mais. Se eu não me entender mais com o Eduardo, o que é que vai ser feito? Como é que vai ser minha parte da sociedade? Eu vou vender para o Eduardo, eu vou vender para o terceiro, eu vou vender a que preço? O preço da integralização do capital, o preço de mercado. Então, assim, muitas pessoas negligenciam essa parte. Olha, eu digo a você, acho que 99% dos empresários não buscam fazer um acordo de sócios. Ele apenas abre a empresa e está tudo certo. E até a constituição da empresa não tem regras claras. Sim. Nem a Constituição, muito menos acordo de sócios. Então, isso causou uma grande lição. Pois é, então nos próximos já abre com tudo completo, 100%. É verdade. Então, esse foi um grande acordo, é uma grande lição. Acho que uma outra lição também é que, aprenda a correr com quem quer correr, andar com quem quer andar, e parar com quem quer parar. Na vida, vai ter diversas fases para que você possa fazer as escolhas corretas. Em determinado momento, as pessoas podem mudar e pode ser que aquele sócio, aquela pessoa que estava ao seu lado, tenha mudado suas prioridades. E está tudo bem. Você precisa ter clareza do qual fase está para tomar as decisões corretas. Sim. E sempre querer estar com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. O mesmo objetivo. Isso eu falo para sócio, isso eu falo para funcionário, isso eu falo para amigo. Essa clareza é muito importante. Você tem pessoas que estão bem, estão se relacionando, só que em determinado momento não está conectando mais e precisa saber o momento de cortar. Exatamente. Seja funcionário, seja amigo. E principalmente, voltando para falar de negócios, né? Essa questão de funcionário, que a gente... É uma das dores que a gente escuta lá
diariamente dos empresários. Eles perguntam muito como é que a gente tem uma equipe tão engajada, um time tão alta performance, tantas pessoas atendendo do jeito que a galera lá atende, sabe? Então, assim, também é importante você dizer adeus, mesmo que o seu coração, às vezes você tem um carinho por um funcionário ali, alguém da equipe, é muito difícil fazer isso, né? Essa semana a gente teve que fazer. Mas é importante também você selecionar o que faz sentido para o seu negócio, mesmo que doa, né? A gente tem meio que um mantra, né? Assim, a gente é valor para eficaz, vai prejudicar a eficaz de alguma forma, então a gente vai ter que se posicionar, mesmo que o nosso coração fique triste, ter que desligar alguém, e você tem que tomar decisões mesmo que doa, né? E essa questão aí que ela está falando é super importante, Eduardo, porque assim, ó, essa questão do alinhamento em si interno, que essa questão de estar com pessoas que têm o mesmo objetivo é super importante. Porque quando o cliente vai entrar no escritório, eu digo, cliente, nós somos a contabilidade com atendimento mais rápido do Brasil. Normalmente os empresários chegam lá dizendo que o contador demora, as empresas de contabilidade demoram, eu digo para ele, ó, nós somos a contabilidade com atendimento mais rápido do Brasil. E às vezes o cara olha assim para mim desconfiado, eu digo, faça o seguinte, fecha o contrato comigo, se não for, devolva o seu dinheiro. Se não for o que eu estou dizendo, devolva o seu dinheiro. E a gente tem lá uma regra, atender o cliente em menos de 5 minutos. Caramba. E muitas vezes a gente puxa o relatório do dia, tem gente que atende em 15 segundos, em 20 segundos, mas por quê? Elas estão alinhadas com aquilo. Se não tiver, imagina a expectativa do cliente quando entra com a realidade, né? Então imagina o problema que ia dar. Acabou tudo. Então cada vez aquele cara é um Primeira mentiroso. semana que o cliente entrar em contato não for atendido, vai dizer que você é um mentiroso. E me dê meu dinheiro de volta. Me dê meu dinheiro. E a gente faz esse acompanhamento com essa métrica, né? Também com a inteligência, a gente coloca lá para acompanhar as métricas de atendimento. A gente tenta colocar muita tecnologia lá para facilitar, né? Acompanhar. Pois é, conta muito. Conta muito. E, Eduardo, voltando a essa questão aí mais do empreendedorismo, né? Como é que você vê a perspectiva hoje no nosso cenário nacional, né? Você acha que um momento tá para negócio, um momento não tá? Você acha que tá para mais restringir agora ou investir agora, levando em consideração todo o cenário econômico que a gente tem, né? Taxa de juros, o momento da economia. O que é que você acha hoje para aquele cara que quer começar agora? Você acha que é o momento? Cara, empreendedor tem que ser alguém que seja resiliente, casca grossa, tá? Porque empreender no Brasil não é fácil. É um monte de gente jogando contra e você tem que estar o tempo inteiro lutando para fazer dar certo. Mas empreendedor tem que ser algo que você esteja preparado para dar errado antes de dar certo. Ter uma reserva financeira e emocional para isso. E, acima de tudo, ter uma dor e um problema claro, né? Algo que seja diferente. Porque hoje a gente já tem praticamente tudo pronto, né? Todos os serviços, todos os informação, roupa. Então, hoje a gente tem praticamente tudo. Para que você empreenda, você precisa enxergar uma oportunidade pequena, micro. Comece pequeno. Eu sou muito do mundo de startups, tecnologia, né? A gente chama muito de MVP. Se você quer ser empreendedor, procure fazer o mínimo produto viável. Ou seja, um teste com um mínimo de gastos para validar com que a sua ideia faz sentido. Eu quero montar hoje um escritório jurídico, eu quero montar uma lojinha de roupa feminina. Tá, tem que ter clareza qual é o seu diferencial, qual é o seu público, como vai ser a forma de entrega, qual é a sua diferenciação das demais, qual o valor. Eu acho que enxergo muita oportunidade hoje para as empresas que conseguem gerar uma marca. As pessoas estão comprando muito por uma marca que conecte com um sentido de uma pessoa, que você saiba se conectar nas redes, que você, além do produto, você possa trazer um atrativo de valor na marca. Então, tem oportunidade, mas não é tão fácil como era antigamente, porque hoje a concorrência é muito alta. É verdade. E essa questão da marca, ela tem um poder incrível, né? Porque, assim, a marca, ela transcende o preço, né? Tipo, quando você fala em marca, você já não está falando mais em preço. Ali, tipo, às vezes é um estilo de vida que aquela pessoa quer seguir.
às vezes é um status. É verdade. Por exemplo, você pega aquela marcazinha de telefone que tem a maçãzinha, todo mundo quer. Uhum. Às vezes pessoas não podem adquirir ou não seriam mais Mais viável novo. para ela, mas ela quer Querem aquela. estar. Porque é um iPhone. É a experiência, Então, assim, né? é experiência, é expectativa, é estilo de vida, é status. Então, assim, marca transcende. Marca transcende preço. Quem conseguir colocar hoje algo que tenha valor na sua marca, que o povo enxerga aquele valor, conseguir fazer, vai jogar um jogo aí já de alto nível, né? Já sai da questão preço. Uma coisa que o Eduardo falou também é a questão da marca de conectar com pessoas, né? E a gente vê muitos empresários, a gente sabe que o Instagram, ele é uma ferramenta poderosa com alcance inimaginável, né? E a gente tende a ver muitas pessoas que têm dificuldade, medo, receio de colocar o seu rosto na sua marca, de aparecer, de mostrar o que faz. E aí eu queria ver com você, Eduardo, essas pessoas que têm essa dificuldade, queria que você falasse para elas o quão de tempo elas estão perdendo e o quanto de espaço está deixando a empresa de crescer e de ganhar mercado, né? Queria só fazer um apêndice daquele ponto sobre como empreender hoje. Ou seja, empreenda se você for fazer diferente. Me veio uma lembrança, eu pesquisei aqui, uma empresa que criou uma empresa sobre água. De água mineral. Água mineral. Quantas empresas de água mineral existe no Brasil? Dá para Várias, contar. inúmeras. Milhares, talvez milhões. Uma empresa, o cara criou uma empresa de água engarrafada, chamada Liquid Death, que em um ano tem 700 milhões. Uma água engarrafada. O que é que ele fez de diferente? Ele criou um designer extremamente diferente e colocou para que essa água patrocinou vários shows de rock. Para que essa água fosse muito vendida patrocinou bandas e shows de rock. Essa marca ficou famosa nos Estados Unidos por vários atores, artistas que começaram a patrocinar grandes bandas e essa marca começou a ter um estouro de vendas. Ou seja, um produto simples, que é água mineral, um commodity, total commodity, mas enxergou o mercado, uma possibilidade de vender, uma possibilidade de se relacionar, de se posicionar diferente. Às vezes é um detalhe, é um posicionamento, é uma forma de se colocar no mercado, de se relacionar, um canal de venda diferente. É a linguagem, né, que você usa. Falando de água, eu não sei se é essa embalagem aí. Eu comprei uma embalagem de uma água, que ela era branca, eu não sei se é, mas eu gastei quase R$12 nessa garrafa, porque ele oferecia a ideia de que eu poderia encher a garrafinha depois de novo e andar para onde eu quisesse. E a garrafinha era muito linda, eu comprei. Mas a garrafinha de plástico eu também não consigo fazer. Pois é. Eu gastei os R$12. Tudo é como você se apresenta, né? Outra marca, uma marca... Posicionamento, né? Posicionamento, faz toda a diferença. E aproveitando essa questão de posicionamento, eu volto para minha pergunta Volte. da questão dos empresários que têm essa dificuldade de se posicionar, de mostrar o seu rosto, de estar à frente da sua marca, né? Que você falou agora há pouco, que as pessoas também compram de pessoas e o que é importante você ter essa conexão, né? Você falou muito bem. As pessoas compram de pessoas e cada vez mais as pessoas querem gerar um relacionamento com as empresas para além do institucional, né? Então, hoje é importante para que eu possa ter um relacionamento de longo prazo, se você observar o presidente da CIMED, o Arbiri, esqueci o nome dele. Como é que presidente da CIMED? O João Adib. O Adib, empresário, hoje conseguiu fazer com que a empresa dobrasse de faturamento em 2 anos a partir do momento que ele se posicionou. Deu a cara, começou a mostrar. Quantas empresas farmacêuticas temos hoje? Ele é dono da CIMED Farmácias. Quantas empresas de farmacêuticas temos? Milhares. Como é que a empresa conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo? A partir do momento que ele se colocou à frente, começou a fazer networks, colocar com os grandes, fazer com que a empresa dele pudesse ser humanizada. Então, você que é empresário hoje, você tem a opção ou não de aparecer. Só que a capacidade das pessoas se relacionarem, quererem estar comprando de você, a partir do momento que você tem um vínculo,
hoje é muito maior, né? Talvez não seja você, mas você precisa criar estratégias de marketing, estratégias de posicionamento que coloque alguém para que seja esse rosto, cara, né? né? A cara da empresa. E também, você falou aí dessa questão do posicionamento, me veio aqui na cabeça, né? Que a gente se fala tanto de inteligência e a gente fala muito da humanização, né? Como achar o meio termo de usar todo o poder da inteligência artificial, mas não perder a humanidade e o contato com a pessoa no dia a dia, né? Boa pergunta, excelente pergunta. Parabéns, velho. Tem que buscar um equilíbrio. Não é... Nós, seres humanos, não perderemos nunca a nossa essência. Nossa essência é ser humano. É pegar aqui, é sentir, é tocar, é olho no olho. Essa essência nos faz humanos. Então, a gente sente. As máquinas ainda não são capazes de sentir. Então, você fazer campanhas que tocam o emocional, que gerem o desejo, que nos façam lembrar como somos humanos. Os computadores, as automações, elas vão facilitar diversas formas, vão aumentar sua produtividade, fazer com que tarefas repetitivas possam ser relacionadas. Eu consigo diminuir o ciclo de um atendimento de um cliente. Um cliente chegou, consigo, na mesma hora, menos de 2 segundos, responder, falar com ele, mas até certo ponto, até que ponto essa automação será capaz de satisfazer realmente o seu cliente? Então, eu enxergo que humanos precisamos de contato humanos. Então, a empresa precisa buscar espaços. Por isso é muito importante, eu falo sempre para os empresários, quando eu estou nesses meios, participe de networkings, pague mentorias, esteja abertos a novos conhecimentos e, acima de tudo, se relacione com seus clientes. Vá tomar um café com ele. Marque uma data. Fulaninho, tudo bem? Eu vim hoje aqui só para tomar um café com você. Como é que você está? Como é que está a família? Porque isso vai fazer com que você mantenha o seu contrato, mantenha a satisfação do cliente. Poxa, esse cara esse cara se perguntou comigo, como é que está a sua esposa? Ela estava doente? Como é que está? E o seu filho está bem? Cara, são coisas que humanos, cuidado, zelo, relacionamento, amizade, relações humanas. Isso faz uma diferença. Perfeito. E lá a gente leva essa questão a sério de utilizar o melhor dos dois mundos, né? Vamos dizer assim, o robô para fazer esse atendimento mais rápido, mais nichado, e a parte do humano. Então, como é que a gente faz lá no nosso atendimento? Até a parte do cliente escolher com quem ele quer falar é um robô. Então, ele vai lá, chama, e ele escolhe qual departamento ele quer falar, qual pessoa ele quer falar. Pronto, ele escolheu. A partir desse momento que ele escolheu com quem quer falar, é totalmente atendimento humanizado. Porque eu acho que o atendimento robótico, ele tem que ser para vocês apenas fazer um filtro, né? Tipo, dizer, não, você quer falar com quem? Com o Eduardo? Até chegar no Eduardo, é esse caminho. Já levou para o Eduardo. E a partir do momento que ela quer falar com o Eduardo, agora é o Eduardo. Lá a gente aplica essa questão do atendimento humanizado. Quem chega, um funcionário novo que está chegando, a gente integra ele, falando da importância do atendimento humanizado, mesmo a gente usando tecnologia, né? E a gente deixa muito aberto para nossa equipe falar com o nosso cliente por apelido. Tem cliente nosso que quer ser chamado por fulano de tal. Tem cliente nosso que quer o formal. Tem cliente nosso que chama de meu amor, que chama de meu bem, que chama de apelido. Então, a gente deixa muito isso aberto, porque isso faz parte do atendimento humanizado. De você atender a pessoa como ela gostaria de ser atendida, né? E você também. Então, a gente consegue hoje mensurar e juntar, né, os melhores dos mundos, assim, de tentar colocar um pouco de tecnologia, né? Mas também não deixar a parte da humanização, essa parte desse contato humano, deixar de lado. E eu acho que, cara, que conta muito vocês logicamente o cliente tem que, né, você tem que sentir o cliente, para também você não chegar lá e dizer o Eduardo Moraes, o cara chamar de Edu e o Eduardo dizer, peraí, não tem onde é que esse cara. Mas é algo que é natural. Por exemplo, lá a gente tem muitos clientes que o Fernando é Nando, a Daniela é Dani. Mas porque os clientes dão essa abertura, se permitem. Então, você também tem que ser recíproco para aquilo ali fazer sentido, né? E eu acho muito bacana isso, porque aproxima. É como se fosse um amigo. Isso. Talvez em casa sua esposa lhe chame de Edu, seus filhos lhe chamem de Edu, ou alguém da família. Então, uma outra pessoa chamar já torna mais íntimo. Logicamente, o cliente também tem que dar essa abertura, mas isso é poderoso, cara. Faz muita diferença no atendimento. Uma coisa que a gente também mudou lá no escritório, que a gente sempre posta vaga, né? Como a gente tá em...
Eu falo para os que a gente está em constante crescimento. Como a gente está em constante crescimento, então eu sempre tenho que estar fazendo uma contratação ou outra. E antigamente a gente usava aqueles posts feitos de vaga, não sei o que, a gente mudou isso, né? Hoje a gente coloca a galera da equipe, né? Eles são os nossos modelos lá, eles são os nossos digitais influencers, né? Eles estão à frente da marca antes de Jarison e de Isabelle. Então, às vezes, quando a gente posta um conteúdo, alguma coisa, que eles passam na rua, o pessoal reconhece, eu vi você não é eficaz? Então, essa questão também de colocar a equipe, humanizar a equipe, trazer a equipe próxima do nosso cliente, também gera conexão não só com a gente, né? Porque no primeiro momento a pessoa vem pelo Jarison, vem por mim, mas o que vai fazer com que ele fique lá é a minha equipe. Então a minha equipe ela tem que estar realmente engajada com essa questão da humanização, né? Não é fácil manter uma equipe engajada. Então, é esse desafio de fazer com que a equipe entenda que ela é importante, que o trabalho dela faz a diferença, provocá-los para que eles pensem como eles podem fazer esse trabalho mais atrativo, para que eles se sintam reconhecidos para além do trabalho. Olha, isso é uma boa estratégia. Top. Eduardo, a gente já está chegando no nosso momento isso, aquilo, tá? Que é onde a gente vai te dar algumas opções entre uma e outra e você vai escolher uma, tá? Se quiser explicar, pode explicar, mas você vai ter que escolher uma. Mas antes disso, queria saber de você se tem algum tópico aí que você acha interessante ainda falar sobre empreendedorismo que a gente não abordou aqui e que você pudesse aí agregar para o pessoal que está em casa. Empreender é aquela pessoa que está extremamente dedicada a resolver problemas. Se você está decidida a ter resiliência, apanhar, e ainda assim fazer dar certo, porque empreendedor, diferentemente do que empresário, é um comportamento. É aquele comportamento de estar enxergando oportunidades, de ser resiliente, de buscar autoconhecimento, de melhorar sua comunicação. São muitos comportamentos. Se você está decidido e quer isso para a sua vida e está preparado para esse processo, vá à frente. E porque empreendedor é aquele cara que resolve problemas. E no Brasil o que mais temos é problemas. Mas você tem que ser forte o bastante para aguentar a porrada, superar o processo. Isso é uma das coisas que eu falo sempre lá no escritório quando vai entrar um cliente. Eu gosto de clientes que a atividade dele tenha problema, cara. Eu amo. O cliente que não tem problema, porque não tem muito valor agregado, sabe? Porque aquilo ali já é trivial, básico faz. Mas o cliente que tem problema, mas é principalmente os satisfatório. clientes de tributação, que tem produtos, é pancada, cara. Eu gosto. Eu prefiro um cliente com problema do que um sem. É satisfatório quando você consegue resolver, né? Que a pessoa manda um feedback lá pra você. Cara, você me ajudou, muito obrigada. Se não fosse você, eu não ia conseguir resolver isso, né? É aquilo que você falou. É resolver os problemas, né? Resolver com amor, com paixão, mas também sendo remunerado por isso, né? Com certeza. Então vamos lá, Eduardo. Nosso momento, isso, aquilo, tá? A gente vai fazer umas perguntas totalmente aleatórias umas das outras. E aí você vai dizendo qual das duas opções, tá? Esse momento é o momento de descompressão, né? Porque a gente teve uma surra aqui de conteúdo, né? Muita coisa de valor. É aquilo que você disse. Quem tá assistindo a gente aí, um insight, uma dica que o Eduardo deu aqui agora pode mudar e acelerar o seu negócio de uma forma que você não imaginava, né? É uma palavra, é uma dica. Se você enxergou valor, anotou as dicas que o Eduardo passou aqui, eu tenho certeza que você já vai conseguir mudar o seu negócio de alguma forma, né? Então, depois dessa sabatina que a gente fez hoje aqui com esse homem, falou de inteligência artificial, de empreendedorismo, de acelerar negócios, de tudo, da vida pessoal, vamos para o momento de descompressão, né? Que é essa parte aí que o Jarison vai fazer agora. Vamos lá. Eduardo, metaverso ou inteligência artificial? Inteligência artificial. Palestra ou mentoria? É para responder ou explicar? Pode explicar, se quiser. Responder e explicar, né? Palestra, eu amo palestrar. Descobri que eu gosto de me comunicar, gosto de enxergar o resultado, o impacto das pessoas. Na palestra você consegue conectar com mais pessoas. Mas o que vai fazer o processo fazer a diferença é a aplicação. E a aplicação se faz com a mentoria. Né? Show. Viagem nacional ou internacional? Ixi, as duas são maravilhosas. Inclusive, eu vi você lá em Dubai, viu?
Brasil é um país incrível, maravilhoso. Tem que escolher uma. Mas onde foi que você teve as melhores experiências? As melhores experiências. Ou diferentes, né? Algo que lhe agregou muito. Dubai é um país, assim, bem diferente. Quer dizer, Dubai não, a cidade, né? Porque é Emirados Árabes. Dubai é uma viagem... O que é que eu gosto? De aprender novas culturas, de enxergar coisas diferentes. Então, Dubai, por ser árabe, tem uma vida completamente diferente. Desde o que eles comem, a como se vestem, a mulheres na rua usando burca. Essa questão, porra, a mulher só tá com o olhinho de fora, toda fechada. Vocês, porra, como é que pode? O Brasil, as mulheres andam aqui quase nua. Do jeito que quer, né? Do jeito que quer. E, assim, é um choque cultural grande. Então, e além do mais, lá em Dubai, ele tem o país, ele é extremamente megalocêntrico, ostentador. O país, ele quer ter as melhores coisas do mundo. Então, o maior shopping do mundo é lá. O prédio mais alto do mundo é lá, a maior piscina do mundo é lá. Então, isso é algo que chama a atenção, né? Então, você vê o quanto em 20 anos, se você observar em todos os prédios, públicos ou privados, tem uma foto do presidente lá. Então, existe um respeito, meio que um endeusamento do líder, do presidente lá. Então, isso me chamou a atenção. Dubai foi uma viagem que chamou muita atenção. A viagem para o Japão também me chamou muito a atenção, porque é diferente, muito cultural, povo muito simples, muito auxiliador. Gostei muito também de viajar para o Japão. E Paris também. Paris está lá hoje nas Olimpíadas, né? É uma cidade muito, muito romântica, muito atrativa para os turistas, lá de Sena, Torre Eiffel, Museu do Louvre. Então, sim, são cidades que recomendo muito. Se vale puder, a pena, né? Vale conferir. muito a pena conferir. E no Brasil também. O Brasil é maravilhoso, né? Alagoas, eu amo Maragogi. Maragogi é incrível. Mas no Brasil, eu recomendaria muito ir para Bonito, no Mato Grosso. Bonito é incrível. É muito bonito, né? Muito bonito, de verdade. Fernando de Noronha também é algo surreal. Rio de Janeiro e nossa cidade, né? Maceió é linda, maravilhosa. Show. Academia ou cross? Academia ou cross? Atualmente, academia. O cross eu tô meio lesionado. Academia. Show. Estudo no Brasil ou fora do Brasil? Se eu puder estudar fora, estude. Porque você vai crescer além do básico, do técnico, né? Você vai ter que aprender sobre culturas, vai aprender sobre outra língua, você vai aprender a diversidade do mundo. Um problema que não é um problema, mas é uma situação, uma particularidade brasileira, é que nós somos muito grandes. E a gente tem pouco contato com outros país. O Brasil, ele é um tamanho de um continente quase europeu. Se você observar a Alemanha, que é um país uma superpotência, ela é do tamanho só da Bahia, equivalente à Bahia. Então, nós somos muito grandes e temos poucos contatos com estrangeiros. E quando você vai para fora, você tem contato com pessoas do mundo todo, de diversas nacionalidades, culturas, etnias. Então, isso amplia a sua visão do mundo. Então, você enxerga, poxa, eu sou tão pequeno, eu tenho tanto a aprender. E isso me trabalhou muito com essa vivência fora. Top. Praia ou piscina? Praia. 1000 vezes. Bom, eu acho que vai responder a próxima pergunta, que seria viajar para um lugar frio ou um lugar tropical? Tropical também, sem dúvida. Então você é fã aqui das praias. Fã das praias, maravilhoso, gosto muito de lugar quente. Mas assim, vale a pena você também pegar um friozinho para passar no máximo 5 dias, para dar uma mudada, mas com certeza quente. E a última, Eduardo, para a gente encerrar, é Paris ou Dubai? Dubai, pela questão da cultura, Pela questão da cultura. É diferenciada. Pronto, perfeito, então. Pessoal, estamos chegando aqui no final, tá, do nosso podcast. Tenho certeza que o Eduardo agregou muito, tá? Então, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eduardo, gostaria que você fizesse aí a despedida, né, do pessoal, para a gente poder encerrar. E deixasse seu Instagram, né? Isso.
Obrigado, gente. Queria agradecer mais uma vez a esse lindo casal, Valeu, cara, casal brigadão. top. Obrigado, gente, pela oportunidade. Lindo foi pra mim, e o top foi pra você. Não... Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a todos vocês ouvintes. Se você está aqui, é porque você já é uma pessoa diferenciada, porque está buscando conhecimento, que está enxergando que aqui tem conteúdo, que nesse podcast tem valor e, acima de tudo, você quer acelerar seus resultados. Primeiramente, parabéns a você. Queria agradecer pelo convite. E para quem quiser conhecer mais sobre mim, eu sou Eduardo Moraes, eduardomoraes.com, meu site, e as redes sociais dr.edumoraes. Então, contem comigo, se eu puder contribuir para você ampliar seu horizonte relacionado à inteligência artificial, empreendedorismo, educação ou tudo mais e um pouco. É com você. Estamos juntos. Obrigado, gente. Então é isso. É isso, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer ter vocês aqui, né, Eduardo? Obrigada novamente. E vamos continuar essa conversa pelo Instagram, né? Então é isso, pessoal. Valeu e até um próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, valeu.